Agora, as últimas normas. Antes de falar dessas últimas normas regulamentadoras, a gente vai ver o que são os riscos ocupacionais. Tem risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidentes mecânicos. O físico é tudo aquilo que diz ao físico do corpo. Então, raio-x, laser, frigorífico, tudo que você vai agredir o seu organismo, o seu corpo, é o físico. Então, o ruído, ele atinge o seu sistema auditivo. Radiação, ele atinge o seu físico, tanto que ele pode causar câncer. O frio, o calor, então tudo aquilo que é físico que vai agredir o físico. Químico, poeira, fumo, névoa, então tudo aquilo que tem material químico é classificado como risco, então substância, compósito, produtos químicos. Biológico, vai ser agentes biológicos, então vírus, bactéria, os médicos estão muito expostos ao risco biológico. Ergonômico é aquilo que fala sobre corpo e mente. Então, quando você trabalhar sobre mente e corpo, por exemplo, levantamento de peso, que afeta a postura, e também controle de produtividade rígido e alta jornada de trabalho, é sobre o ergonômico. Então, quando fala alta jornada de trabalho ou pressão de produtividade, é tudo ergonômico, que ergonômico une mente e corpo. E acidentes mecânicos, o próprio nome já diz. Então, iluminação inadequada, eletricidade, incêndio, explosão. Então, aqui é acidentes. Aí, a gente vai trabalhar ele nas normas. A primeira norma é a NR15. A NR15, ela fala sobre insalubridade. Então, a NR15, ela vai tratar sobre insalubridade. Essa é a palavra-chave da NR15, insalubridade. Então, o que acontece? Ela define as atividades salubres. Então, ela vai fazer uma abordagem geral delas. Então, atividades que são realizadas acima do limite de tolerância. Então, tem um limite de tolerância, passa desse limite e o trabalhador está exposto, se classifica como insalubridade. E aí vai ter o técnico que vai realizar um laudo, que é o laudo de insalubridade. E aí, nesse laudo, a pessoa que for trabalhar nisso, ela vai ter um adicional, que pode ser de 10, 20 ou 40% do salário mínimo da região. Então, esse daqui vai em cima do salário mínimo. Então, tem que gravar isso. Insalubridade é em cima do salário mínimo regional. Então, algumas empresas, elas preferem pagar esse adicional, de seja 10, 20 ou 40%, do que tirar esse mecanismo de insalubridade. Então, atividades salubres acima dos limites de tolerância estabelecidos nos primeiros anexos e o exercício de atividade insere um adicional de salubridade. Então, você vai trocar a saúde por um adicional monetário, um adicional de dinheiro. Então, mais de uma insalubridade se considera aquela com maior grau. Então, você tem uma insalubridade que te dá 10% de adicional. E outra insalubridade que te dá 40%, você fica com a de 40%. Não tem somatório, então não soma 10, 40, você fica com a maior. Que desenvolve acima do limite de tolerância previsto no anexo 1, 2, 3, 5, 11 e 12. Então, ruído, calor, poeira, minerais, etc. Então, que quando trabalha em locais com ruídos e a empresa ficar fazendo esses exames de audiometria, então é um tipo de insalubridade. Então, você vai receber um adicional que vai ser em cima calculado com base no salário mínimo. E aí, o que acontece é que se eliminar esse agente insalubre, você retira o adicional. Então, eliminou o agente, retira o adicional. Então, da NR15, grava insalubridade. Agora, da NR16, ela fala sobre atividades de operações perigosas. Então, exige um laudo de periculosidade. Então, ele já é definido, é 30% do salário base. Então, se o salário é R$1.000, 30% de R$1.000 vai ser o seu adicional. Para trabalhadores expostos a níveis de periculosidade. Então, caso esteja presente em meio insalubre, o trabalhador ele pode escolher qual adicional ele prefere. Então, se ele tem um adicional de periculosidade mais um adicional de insalubridade, ele não vai somar o valor da insalubridade com a periculosidade, ele vai escolher. Então, se o de insalubridade é 40%, ele fica com insalubridade. Se o de insalubridade é 10% e o de periculosidade, como é 30% do salário base, ele escolhe qual fica melhor, porque o insalubridade é 10% do salário mínimo. Aqui é 30% do salário base. Então, tem que gravar qual é do básico e qual é do mínimo. Então, ele vê qual é o que vai ficar melhor para ele. E aí, são exemplos de atividades perigosas. Explosivo, alta tensão, operação que inflamava. Então, tudo aquilo que gera um perigo para a pessoa. E o adicional aqui vai ser os motociclistas. Então, iFood, Rap, Justiça manda a Rap assinar a carteira de trabalho dos entregadores. Isso é um exemplo. Então, quando assinar, ela teria que
pagar esse valor de periculosidade, porque eles estão expostos à periculosidade, e aí eles entraram depois desse surgimento dessas plataformas digitais. Então, a NR16 fala sobre periculosidade, e é 30% de salário base. NR17, ela vai adequar o trabalho à situação psicofisiológica, então, psicofisiológica do trabalhador. Então, condições ergonômicas, que, como eu falei, conecta mente e corpo. E o trabalhador precisa dessa mente e corpo funcionando bem para ele trabalhar. Então, aqui, o ambiente se adapta ao trabalhador, não o trabalhador ao ambiente. E aí vai estabelecer as diretrizes e os requisitos para adaptar as condições de trabalho a essas características desses trabalhadores, proporcionando conforto, segurança, saúde e melhor eficiência no trabalho. E aí vai incluir os aspectos relacionados a levantamento de peso, transporte e carga de material de forma manual. Então, tudo isso vai tratar nessa NR17. E transporte e levantamento manual de cargas, ele também vai ser medido com base na idade da pessoa. Então, se ela é jovem, que é considerada de 14 a 18 anos, ela vai ter uma condição diferente daquele que trabalha com 30, 40 anos de idade. Então, tudo isso vai ser tratado nessa NR, que é a NR17. Ela vai adequar esse trabalho. Então, para a pessoa de 30 a 40 anos, ela talvez fique isenta desse trabalho manual, ou ela tem que remanejar esse trabalho manual. Então, colocar carrinhos para ajudar. Então, tudo isso é uma forma de adequação do trabalho ao trabalhador. E a NR32 ela vai ser quase que um resumo de todas as NRs principais, porque ela vai dividir e classificar os riscos citados no início, por meio que ela vai fazer uma otimização. Então, aqui a gente fala que ela otimiza a NR9 e a NR7. Pela NR9, ela classifica os riscos, então aqui na NR32, ela vai de novo fazer uma disposição dos trabalhadores e como eles estão ligados nesses riscos, então ela vai analisar a situação e empregar ações para melhorar a situação que o trabalhador está exposto. Na NR7, ela que diz sobre exames e vai ver a situação do trabalhador na admissão e vai fazer os exames periódicos para avaliar como o trabalho está afetando esse trabalhador. Então, ela vai listar esses riscos, então, que o trabalhador está exposto e como isso está afetando a saúde do trabalhador, é tudo nessa NR32. Então, ela otimiza a NR7. Aqui ela inclui também questão de acidente de trabalho. Então, a CAT, como a gente falou, que é a comunicação de acidente de trabalho, com ou sem afastamento, deverá ser aberta. Então, aqui ela traz de novo sobre isso, a obrigação de abertura de CAT em caso de acidente. E aqui, como principais, ela vai obrigar dispor pia, lixeira e toalha, então é obrigação. Obrigação de luva não substitui a lavagem de mãos. Então, mesmo tendo obrigação de luva, então enfermeiro, médico usam luvas, mesmo tendo a utilização delas, você não pode parar de usar, não pode parar de lavar as mãos. Ferido em membros superiores só deve voltar ao trabalho com atestado médico, então o médico do trabalho deve atestar que ele está apto ao trabalho. É proibido usar pia para fins errados, usar calçado aberto, fumar, usar adorno, manusear lente de contato e guardar alimento pós-trabalho. Guardar alimento pós-trabalho diz, por exemplo, enfermeiro que trabalha aplicando vacina. Usar geladeira de vacinação para guardar marmita, então isso é proibido, tá na NR32. Vestimenta não deve ser cobrada, então a vestimenta que é como um meio de EPI, que está na NR6, não deve ser cobrada. Prover higienização da roupa, então a roupa que é utilizada no trabalho deve ter a lavagem, então deve prover essa higienização. Proibido reencapar as agulhas de forma manual, então utilizou e guardou para utilizar de novo, é totalmente proibido. Todo acidente ou incidente com exposição a agente biológico deve ser comunicado, então, pelo responsável do trabalho e, quando houver, ao SESMIT e ao CIPA. Então, a comissão deve saber também desse acidente. Empregador deve informar aos trabalhadores e os representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa disseminar esse agente biológico. Então, porque aí vai ter que tomar medidas nesse caso de exposição. Então, se teve um caso de ebola, por exemplo, e por algum motivo ocorreu uma forma de exposição dos trabalhadores a isso, deve ser informado também. Então, tudo deve ser informado ao SESMIT, ao CIPA ou ao responsável do posto de atendimento. E aqui também ele traz sobre a vacinação. Então, todos os trabalhadores eles devem receber imunização gratuita contra tétano,
difteria, hepatite B e aqueles que estão estabelecidos no PCMSO. Então, a todos os profissionais que trabalham em instituição, seja caráter assistencial ou administrativo, vacina contra hepatite B deve ser fornecida, vacina contra tétano e difteria deve ser fornecido, tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola deve ser fornecido, e influenza. Então, entra tétano, difteria, hepatite B e esses daqui que eu não coloquei, que foi a tríplice viral, que é sarampo, cachumba, rubéola e influenza. Vacinas indicadas para grupos específicos, então aqui é determinados grupos. Hepatite A, varicela, vacina contra pertussis, que é a tríplice bacteriana, e a de pneumonia, que é pneumocócica. Então, dessas normas regulamentadoras, elas são pouca coisa. O que você precisa guardar? NR15 é insalubridade, NR16 é periculosidade, NR17 é situação psicofisiológica desse trabalhador e como deve ser o ambiente deve se adequar a ele. A 32, ela vai identificar os riscos que foram citados nas primeiras NRs, além de otimizar a NR9 e a NR7, e vai tratar algumas obrigações de ética e saúde no ambiente de trabalho, além de também obrigar o serviço a fornecer vacina gratuita contra as doenças citadas na PCMSO. Então, ela meio que pega um resumo das principais portarias, dessas principais programas que estão na portaria e faz um apanhado delas e resume elas. Então, essas são as últimas NRs.